Eu te convido para abrir a sua Bíblia aí. Abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: declarou Samuel ao povo o direito do reino, escreveu-o num livro e o pôs perante o Senhor. Então despediu Samuel todo o povo, cada um para a sua casa. Também Saul se foi para a sua casa, a Gibeá, e foi com ele uma tropa de homens cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Porém Saul se fez de surdo. Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo Israel. Até aqui. Abençoa-nos, Senhor, com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa é uma oração gloriosa aqui, né? Então já estamos já. Amém? Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Todos conhecem a história, a narrativa bíblica que precede esse texto que acabamos de ler, que fala sobre a chamada ao reinado feito a Saul. E de certa forma, o povo tinha uma teocracia onde Deus reinava e dava vitória ao povo. O povo só perdia quando estava fora do caminho do Senhor. No caminho do Senhor, o povo prosperava, era vitorioso, era muito abençoado e visto por todos ao redor como pessoa, como um povo que tinha um Deus que ninguém conseguia abater. Porém, o povo, de uma hora para outra, resolve pedir um rei, como os povos vizinhos tinham rei. E Samuel, o profeta, fica entristecido e fala para Deus: Deus, eles estão me rejeitando como liderança nacional, estão pedindo um rei, como os povos vizinhos têm reis. Aí Deus falou: eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim, que sou o Deus deles. Mas não se preocupe, eu darei um rei a eles. Eu darei um rei a eles. E aí, quando fala de dar um rei, ele falou: mas diga ao povo que esse rei vai ter despesas, né? Para ter um reinado, os filhos deles vão ter que ir para a guerra com o rei, pesados impostos para manter esse reinado. E diante disso, Saul, ouvindo, foi lá e falou para o povo ainda falou: nós queremos o rei. E assim o Senhor destacou dentre toda a nação um homem chamado Saul. Quando a gente fala de Saul, sempre fala assim: Saul, né, é exemplo de derrota, né? Exemplo de fracasso, né? E aí sempre fica assim que possivelmente as pessoas não dariam o nome do filho de Saul, que é lembrado daquele exemplo de derrota e fracasso. Só que Saul, no Novo Testamento, é um homem muito estimado por Deus e por nós, que o nome dele também significa Saul, que é Paulo, né? O nome dele é Saulo, porque na perspectiva já mais atual, mas o nome dele significa Saul. Então, diante disso, o Senhor chamava, quando fala de chamar um filho de Saul, mas Saul é derrota, né? Fracasso, né? Mas esse Saul que a gente está falando agora, ele teve um tempo maravilhoso de vitória. Ele teve suas conquistas. Porém, não obstante as conquistas, a gente percebe que fora do caminho do Senhor, teve derrota, né? E ele sucumbiu na sua experiência de rebelião fora do caminho do Senhor. Mas quando ele era prendado e confiava na verdade, na palavra de Deus, ele tem exemplos para nos dar aqui, né? De vitória. E o Senhor o usou maravilhosamente. Eu quero compartilhar isso contigo, porque Deus também quer te usar, meu amigo, né?
Então o tema que a gente vai compartilhar, um caminho de conquista com o Senhor. Por que um caminho? Porque cada vez que a gente compartilha a palavra de Deus, saem aqui várias estratégias que o Senhor nos dá, que Ele usou homens e mulheres para poder terem uma vitória. Então eu não estou dizendo aqui que é um caminho no fim dele mesmo. Por quê? Porque há outras possibilidades. Eu vou usar aqui hoje esse caminho de vitória que Deus deu a Saul. Nessa leitura que a gente fez aqui, nessa parte introdutória, a gente percebe aqui que tem uma situação muito desgastante e muito entristecedora, né, na vida de Saul e outra na vida do povo de Jabes, uma vez que Saul foi desprezado. Quando o Samuel pegou e indicou Saul lá, como Deus mandou ele indicar Saul ao povo que seria o rei, quando marcaram o encontro com Saul, muita gente foi levando presente para Saul. Vai ser nomeado rei, Deus está levantando, vamos lá nos alegrar com ele e vamos levar presentes, né? E aí, diante desse levar presentes, um grupo chamado Filho de Belial, por quê? Porque foi contra a vontade de Deus, esse grupo desprezou Saul. Aqui no versículo 27, capítulo 10, que a gente leu, fala assim: mas os filhos de Belial disseram: como poderá este homem salvar-nos? Como é que ele vai guerrear contra povos? Esse homem que não conhece nada de batalha, não conhece nada de guerra, o Senhor chamou ele lá, que história é essa? Como é que esse vai nos livrar? Né? Não confiar em Deus. Aí, continua o texto dizendo: e esses homens o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Porém, Saul se fez de quê? Surdo. Né? Aquela história. Tem hora, irmão, que é melhor se fazer de surdo. Não é isso? Tem hora, não é dar resposta, não é isso? Não é falar besteira. Tem hora que é melhor se fazer de surdo. Você sabe da sua vida, da sua caminhada. Tem hora que é melhor se fazer de surdo. A experiência aqui mostrou que Saul ficou na dele, no momento de felicidade dele. Tinha um grupo que não concordava com ele. Entenda uma coisa, irmão: você não consegue agradar todo mundo, nem Jesus conseguiu. Amém ou não? Você vai ficar impaciente tentando agradar todo mundo, não é isso? Hoje, num tempo que tem muito serviço terceirizado, né? Terceirizado, irmão, o que se aborrece com terceirizado nessa vida? Não está, porque ninguém tem assumido responsabilidade de nada, né? Aí tu contrata o serviço terceirizado, e o terceirizado não faz direito, nem nada e tal. E aí você também não reclama nem nada, não reclama, tem hora que tu acaba reclamando, né? Porque tu não aguenta, né? Como na vida, situações que você quer agradar a família, agradar um monte de gente, e você vai ter sempre um coração de paz, para ter paz com todos, para seguir na santificação. Mas não queira agradar todo mundo, que isso é impossível. Né? Não queira agradar todo mundo. Não queira no sentido assim, não espere que tu vai agradar todo mundo, melhor, né? O desejo de agradar todo mundo você tem, mas não espere que vai agradar todo mundo. Mas você sempre vai ser o agente da paz. Vai ser sempre o agente que vai gerar a diferença, né? Aquela história, quando um não quer, Deus não briga. Isso não quer dizer que a guerra está certo lá na Rússia, isso não funcionou lá, né? Porque lá um não quer e os dois estão brigando, né? Mas assim, lembre disso, confie em Deus e entenda, não espere agradar todo mundo. Saul ficou tranquilo na dele, não respondeu nada. Então é um momento de adversidade que Saul experimentou e ficou na dele. E aí no versículo 11, no capítulo 11, continua dizendo, outro momento aqui de adversidade agora com o povo amado por Deus, que é o povo de Jabes. Diz aqui capítulo 11, versículo 1: subiu Naás, então subiu Naás, Amonita, e sitiou Jabes de Gileade, a terra do povo de Deus. E disseram todos os homens de Jabes de Gileade a Naás: o Naás, a gente serve a você, né? Deixa a gente tranquilo, que a gente vai servir a você. O que o Naás falou? Sim, vocês vão servir a mim desde que eu fure o olho direito de vocês todos. Então, fez uma ameaça. E Naás, diante de uma situação dessa, de situação complicada na vida de Saul, que ele preferiu estar no meio do povo, sabendo que parte do povo não gostava dele, mas ele fez surdo. E diante do povo que Deus protegia, que Deus queria o bem, e chega um exército inimigo e sitia toda a cidade, e cerca a cidade, e diz que vai furar o olho de todo mundo lá dentro, como é que reage numa situação dessa? Como é que reage quando as coisas não vão bem aonde você queria que fosse bem? Como é que reage numa situação dessa?
E aí eu quero que você entenda isso, a partir da experiência de um caminho de vitória que Deus nos dá a partir dessa experiência de Saul. Primeira experiência, primeiro tópico que eu quero compartilhar com você, como é que sai de uma situação dessa, irmão? É tendo esperança. Porque a esperança não pode faltar na tua vida. A esperança em todo tempo, aconteça o que acontecer, tenha esperança. Tenha esperança. E aqui nós percebemos aqui que a esperança fatura a diferença. Diante de uma situação adversa que o povo de Jabes de Gileade estava passando, olha qual é a resposta do povo de Jabes de Gileade para Naás, quando ele disse: eu furo o olho de vocês direito e vocês todos podem me servir. Olha qual foi a resposta do povo de Jabes de Gileade. Versículo 2, versículo 3. Então os anciões de Jabes lhe disseram, disse ao povo de Naás, concede-nos 7 dias para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Na verdade, ele não tinha nada certo, mas ele pediu uma semana para alguma coisa acontecer. Ele poderia, irmão, não está vendo nada. Tanto é que antes ele disse o quê? Eu me entrego a vocês, a gente se entrega agora, a gente decidiu se entregar. Diante de uma ameaça grotesca, o que ele resolveu fazer? Não sei o que vai acontecer, mas me dá uma semana. E isso faz parte de uma vida cristã, de uma situação difícil, e eu não sei como é que vai mudar a história, mas daqui a um certo tempo, Deus vai agradar de alguma maneira. Deus vai agradar de alguma maneira. Não, mas aí vai aparecer aqui e vão dizer assim: peraí, mas nada está aparentando que vai ter solução. Não, mas eu não vejo nada. O tempo está nebuloso, não tem nenhuma parte azul no céu. Como é que é isso? Irmão, eu não sei como é que é, mas quem tem esperança, vê acontecer a presença de Deus. Irmão, as coisas não se explicam. Já falei sobre isso. Milagre, você vive o milagre. Você não explica o milagre. Como é que vai acontecer? Se eu soubesse como vai acontecer o milagre, não era milagre. Não é isso? Não, o milagre vai acontecer assim. Como é que é isso? Se é milagre, tu não sabe. É a mão de Deus que vai agir na tua causa. É a mão de Deus, é uma expectativa. Você se coloca naquela posição de que eu vou fazer aqui a minha parte. Senhor, o que eu pude fazer eu já fiz. E eles até se precipitaram, né? Se o cara aceita, eles agora estariam escravos já. Mas como os caras fecharam as portas, e às vezes, olha aí, a porta se fecha porque Deus quer que ela se feche. Deus quer que você tenha uma atitude de fé no teu pensamento. Às vezes a porta se fecha para isso, e de uma hora para outra a porta se fechou aqui, porque se o cara aceita, vem todos os meus escravos aqui, o povo de Jabes ia. Mas de uma hora para outra, o cara falou: não, a gente aceita vocês, mas vou furar o olho de cada um de vocês, eu vou arrancar o olho de cada um, o olho direito de cada um de vocês. Aí ele: opa, peraí, aí não, aí me dá uma semana aí, né? Me dá uma semana aí. Então entenda isso. Às vezes as portas fecham porque Deus tem algo melhor para você. E Deus quer despertar a sua fé nesse algo melhor. Quantas decepções na vida, irmão? Quantas situações aconteceram, quantas ameaças aconteceram, e de uma hora para outra Deus mudou tudo e a bênção chegou na tua casa. Se fosse pelo caminho mais fácil que você queria ir, a coisa não ia acontecer tão boa como aconteceu porque a porta se fechou. Já pensou nisso? Então, primeiro tenha esperança. Ele falou: então tá bom, você vai furar o olho, então não vai doer esse negócio, vai arrancar meu olho. Então eu vou seguir, vou esperar um pouquinho, dá uma semana aí, 7 dias, e resolve. Aí se não tiver jeito, a gente se entrega e tu fura nossos olhos. Se não tiver jeito, vamos ficar todo mundo sem olho direito, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Então primeiro é isso. Fala para o teu irmão: tenha esperança em Deus. Seja qual for a tua situação que você esteja passando, tenha esperança em Deus. Aquele louvor, né? Espera só mais um pouquinho, né? Se a bênção está demorando, espera mais um pouquinho. Mas peraí, pastor, mas a coisa fechou a porta lá,
foi uma situação que não dependeu de mim. O inimigo lá, a situação adversa que está querendo prejudicar. Eu te digo nessa noite, espera mais um pouquinho no nome de Jesus. Segundo, eu quero compartilhar com você que é um caminho para a tua bênção, um caminho para um caminho de conquista no Senhor. O segundo é, receba o poder de Deus. Tem gente que quer receber o poder de Deus sem esperar no Senhor. É isso? Poder para quê? Para que tu pode? Poder para quê? Já falei aqui que quando a presença do Espírito Santo vem e te envolve, tu sente aquela presença poderosa enchendo a tua vida. Quem já sentiu isso, sabe o que eu estou falando? Quando tu sente, irmão, tem alguma coisa na frente aí que Deus vai te usar com aquele poder que Ele te deu. Poder para quê? Para que tu quer poder? Poder para essa porta que você fechou. Poder para essa situação adversa que apareceu. E o Senhor está te dando poder para poder você avançar no nome dele. É o poder de Deus. Então o poder. Receba o poder de Deus. Versículo 5, versículo 6. Tu vê que Saul, desprezado, se fez de surdo. Aí diz o versículo 5, versículo 6. Fala assim. Me acompanha aí. Eis que Saul voltava do campo atrás dos bois e perguntou: que tem o povo que chora? Então lhe referiram as palavras dos homens de Jabes, e o Espírito de Deus se apossou de Saul. Quando ouviu estas palavras, e acendeu-se sobremodo a sua ira. Meu amigo, poder para quê? Poder para quê? Aí tu fala assim, mas muitas vezes o povo de Jabes esperou em Deus. O poder poderia vir sobre eles? Poderia. Mas veio sobre outra pessoa. Sabe por quê? Porque Deus tem sua multiforme maneira de agir. Amém, irmãos? Deus age diferente. Não, eu quero ser abençoado como fulano foi abençoado. Deus faz diferente. Porque Deus é Deus, irmãos. Ele faz diferente. Ele foi lá e o poder dele veio para solucionar um problema que, na verdade, o povo de Jabes nem pediu a ele. Pediu? Nem pediu. Ele se compadeceu no sofrimento do povo de Jabes e o poder o envolveu. Para quê? Alguma coisa vai acontecer. O poder de Deus, irmão, pastor, mas às vezes eu sinto um negócio assim, uma pergunta às vezes, né? Eu sinto alguma coisa na minha vida assim, e eu não tenho nada para resolver, né? Eu não tenho nada para resolver, mas perceba que alguém próximo de você está precisando do poder na tua vida. Saul se compadeceu do sofrimento e falou: o que está acontecendo que esse povo está triste? O poder de Deus, irmão, encheu Saul de tal maneira que ele ficou empoderado do Senhor para alguma coisa tremenda acontecer. Alguma coisa tremenda acontecer. Fala para o teu irmão, alguma coisa tremenda da parte de Deus vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Está esperando em quem? Em Deus? Carro, cavalo, braço do homem? Espera no Senhor que alguma coisa vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba poder de Deus. Terceiro, que eu quero compartilhar com você. Nesse caminho de conquista com Deus, não despreze a estratégia que Deus te revelar depois. Não despreze a estratégia de Deus na tua vida. Irmão, Deus te dá poder e te dá estratégia. Deus te dá poder. Eu lembro que tem situação que aparece uma situação complicada, você ajoelha para orar, aí vem uma solução de falar: eu nunca poderia pensar numa situação dessa. Como é que uma situação dessa aqui? É só Deus. Aí eu vou ficar na dúvida: será que é ou será que não é? Irmão, tem coisa que você pensa de experiência na sua vida que você fala assim: não, isso aqui eu já fiz, por isso que na minha cabeça. Aí, pô, legal. Pode ser até Deus falando contigo. Mas Deus é tão tremendo que muitas vezes usa outro caminho para tu não achar que você, porque já passou por isso no passado, está agora experimentando de novo aquele caminho que vem lá.
lembrei daquela coisa que aconteceu comigo. Não, Deus faz um caminho novo, fala assim, ó, faz isso aqui, vai por esse caminho aqui, que as portas vão se abrir, é nesse caminho. Eu nunca tinha pensado nessa solução. Aí você fala assim, eu tive uma boa ideia. Eu sou demais. Realmente, minha mãe já dizia que eu era diferente. Né? O cara assume tudo para ele. Né? Forte, né? O cara super mega. Mas é lógico. Mas isso aqui estava aqui já, mano. Eu tenho solução para esse problema aí, mano. Irmão, é Deus na tua vida. É Deus na tua vida. Vem a solução, é Deus na tua vida. Se você acompanhar o passo a passo, é porque muitas vezes a pessoa não entende o passo a passo. E aí quando acontece o fato isolado, ele acha que foi ele. Mas ele entendeu o passo a passo, lógico, eu esperei no Senhor, semeei na hora da ameaça, semeei na hora que me injuriaram, me fiz de surdo, aí esperei no Senhor, e o Senhor está me revestindo de poder, e o Senhor está me dando estratégia para vencer. Fala, não é você não, fala para ele, é Deus na tua vida. Aí eu trago a palavra aqui, mas você fala assim, é isso que eu estava pensando. Estava pensando porque Deus estava confirmando no teu coração. Deus estava confirmando no teu coração. Então, tem esperança em Deus, receba poder de Deus e não despreze a estratégia. Capítulo 11, aí, versículo 7. Olha como é que eu falei na introdução que Saul não tinha um exército, tinha? Não tinha exército. Tanto é que, como é que ele vai vencer? Os filhos de Beirão não vai vencer como? Eles são sozinhos. Não tem exército. Aí Deus deu uma estratégia para montar o exército. Que certamente ele só teve depois que recebeu o poder de Deus. Olha o versículo 7 que diz: tomou uma junta de bois, Saul, né? Cortou-os em pedaços e os enviou a todos os territórios de Israel por intermédio de mensageiros que dissessem: assim se fará aos bois de todo aquele que não seguir a Saul e a Samuel. Então caiu o temor do Senhor. Temor de quem? Do Senhor. Temor do Senhor. A estratégia foi de quem? Do Senhor. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo e saíram como um só homem. Todo mundo viu. Todo mundo saiu como um só homem. Por quê? Pela realidade aqui, sociedade rural, que todo mundo tem seus gados e tal. Aí ele falou: ó, todos os bois vocês vão morrer, igual aqui vai ficar só um pedacinho, se vocês não forem fazer parte do exército de Saul para encarar o exército inimigo. Caiu o temor. Nunca se montou um exército tão rápido. O caminho do Senhor é rápido. Eles pediram só uma semana de esperança. De uma hora para outra, quem podia montar um exército em uma semana? Quem poderia montar um exército em uma semana? A gente anda muito com respostas naturais, mas o Senhor tem respostas espirituais para nossas vidas. A pessoa está armando algo contra a tua vida, o grupo já arma algo contra a tua vida que demora tempos, né? Estratégias, tempos, maquinando, tempos, botando tudo ali, dia, mês, anos contra a tua vida, em alguma área da tua vida, vai fazendo ali estratégia até chegar o dia que vai consumar a coisa. Deus faz assim, ó, e tudo acontece. O povo de Israel foi subjugado, o exército inimigo chegou. Quando Eliseu viu aquele exército ali, ficou tranquilinho, o servo de Eliseu falou: Senhor, estamos cercados, é muita gente, muito exército. O Senhor falou, Eliseu falou: Senhor, abre a vista dele aí para ele ver o tamanho do exército que está conosco. Quando abriu os olhos, o cara maior estão conosco do que eu estou com eles, né? Eles estavam baseados na força dele, mas a presença de Deus, irmão, na tua vida faz coisas de uma hora para outra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, às vezes médico, irmão, passa um tempo bom para operar uma cura, todo cientificamente ali, pelo processo que Deus liberou na mente dele aqui para criar as maneiras alopáticas lá, para poder curar as pessoas, por meio da ciência. E aí, quantos casos você conhece
que o Senhor fez assim, ó, e curou de uma hora para outra. Porque o Jeová é Rafá, é o Deus da cura. Não tem causa impossível, só é vontade dele, irmão. A tua vida é da vontade de Deus. Você não está, você fica experimentando as coisas de Deus. Mas você, já falei isso, né? Você não é uma experiência de Deus, não. Deus conhece você, a sua estrutura, e Ele já sabe a promessa que tem para a tua vida e quer que você avance no caminho da promessa que Ele tem para a tua vida. Você é que duvida, nós é que duvidamos. Então, numa estratégia, montou um exército. Montou um exército, versículo 7. O versículo 8 fala assim: contou em Bezeque dos filhos de Israel, havia 300 mil dos homens de Judá e 300 mil de Israel, né? E dos homens de Judá, 30 mil. Então ficou pelo menos aqui 330 mil soldados. Irmão, de uma hora para outra. Montou. Aí eu vou para a conclusão. E a conclusão é muito maravilhosa. Surpreenda o teu adversário. Surpreenda o teu adversário. Humilde, com coração, com fé no Senhor, surpreenda o teu problema. Porque a tua confiança está em nome do Senhor Jesus. Surpreenda a dificuldade que se levantou contra você, irmão. Nós caminhamos por fé, então caminhamos pela visão, não por vistas. Surpreenda o teu adversário. Isso é para quem anda pela fé, irmão. Isso é para quem anda pela fé. Não é para o natural, não. Surpreenda. Diante da adversidade, surpreenda. Olha o que o versículo 9 diz: então disseram aos mensageiros que tinham vindo: assim direis aos homens de Jabes e Gileade: amanhã, quando aquentar o sol, sereis socorridos. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando aos homens de Jabes, eles se alegraram e disseram aos amonitas: amanhã nos entregaremos a vós outros, então nos fareis segundo o que melhor vos parecer. Amanhã eu estou aí me apresentando a vocês. Amanhã a gente está se entregando com 330 soldados do poder de Deus. Sabe o que é isso, irmão? Deus mudou a sua sorte. Deus muda a sorte, irmão. Deus muda quadro. Deus, irmão, eu estava conversando com uma pessoa comerciante ontem. Ela estava falando assim: uma conhecida que o evangelho conhece há muito tempo. Aí eu falei: é ele comerciante, eu sei que ele é muito, né? Eu peguei e falei: meu amigo, Isaac, o nome dele. Eu tenho na cidade de Saara, tem loja no Saara, né? Na frente da loja eu botei por lá. Aí eu falei: ei, tá caminhando? Ele falou: tô. Aí eu falei: pô, benção. Ele: agora eu estou na Universal. Agora ele falou que estava na Universal. Eu falei: no culto dos empresários. Aí ele ficou na minha cara assim: por que não pode? Não pode, não estou falando não. Mas nem só de culto de empresário ele virou homem, meu nome. Meu nome. Meu nome. Eu falei: tu sabe que a irmãzinha que trabalha com as crianças na classe de escola dominical, o irmãozinho que trabalha no som, nós não trabalhamos. Eles estão lá e estão sendo abençoados igual quem está no culto dos empresários. Ele pode ser empresário e trabalhar no ministério da igreja, e ser missionário, e fazer a obra e varrer a casa do Senhor, que ele continua sendo um empresário bem sucedido. Então, eu falei, só quis que ele entendesse que você viver uma vida cristã de serviço ao Senhor, no chamado que Deus tem para a tua vida, Deus abençoa a tua vida, abençoa a tua família, abençoa a tua casa, abençoa o teu trabalho. Já tem vários testemunhos nessa porta aberta que Deus faz conosco. Então, é um engano. Tenho nada contra os empresários. Eu estou falando só da pessoa ter o culto dos empresários como um fim dele mesmo. Então, já tem isso na prática. Quando a pessoa chega para mim, é testemunho de Jeová, e o pessoal agora, quando chega para mim, já tem a resposta certa na ponta da língua, né? Testemunho de Jeová, vamos orar aqui no nome de Jesus, todo mundo vai embora, né? Resolve logo a comida dele lá. E a questão da Universal, uma igreja, eu gosto da igreja, é uma igreja abençoada, né? Mas o povo tem que entender que precisa buscar Deus na íntegra, não é isso? De ter um coração de serviço ao Senhor, de aprender que Cristo morreu na cruz para salvar, e ele falou: e de fazer discípulos. Então, a Igreja Universal está a serviço, muita gente se converte, minha mãe até se converteu
pelo testemunho da família e foi na Universal, então não tem nada contra. Mas se quer ir na Universal, vá direito, né? Mas os empresários, muitos, quando falam, eu sou empresário, eu vou na Universal, eu falei, mas vai no culto todo? Geralmente vou na segunda-feira, o culto dos empresários. Então eu só quero que você entenda isso. Deus tem vitória para a tua vida inteiramente, não só para a tua vida financeira. Não só para a tua vida financeira, até porque o teu dinheiro não vai entrar no céu. Amém ou não? Amém? Não vai entrar no céu. Então aqui, disseram aos amonitas, a gente vai amanhã e vamos nos entregar. E aí surpreendeu. E aí segue dizendo aqui, versículo 11, sucedeu que ao outro dia, Saul dividiu o povo em 3 companhias, que pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram a Amon até que se fez sentir o calor do dia. Os sobreviventes se espalharam e não ficaram 2 deles juntos, ou seja, se espalharam e o povo que aparentemente não tinha solução por causa deles foi abençoado pelo Senhor. Então a estratégia que o Senhor deu foi uma estratégia revolucionária, algo novo que Deus deu, mas lá atrás antes não teve esperança. O poder que Deus deu para agir naquela causa foi um poder maravilhoso do Espírito de Deus, mas teve lá antes que uma esperança. Então creia no Senhor Jesus, espere no Senhor Jesus, não se desespere em minhas ameaças, em minhas portas que se fecham, porque Deus tem o controle da tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Não se desespere. O Senhor diz assim: pode ficar cansado, sobrecarregado? Vem a mim que tem descanso, tem alívio, tem descanso para a sua alma. Fala: Senhor, me ajuda, Senhor, essa situação se levantou, essa questão que eu não esperava, vamos resolver isso, Senhor. Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas eu vou esperar confiantemente do meu Senhor, porque Ele ouve o meu clamor. Tu pode aplaudir ao Senhor, tu pode glorificar o nome do Senhor. Graças a Deus. Na verdade, você tem as suas experiências com Deus, e diante da diversidade da vida, aqui na Bíblia tem várias histórias dessa. Cada situação da vida tem um caminho que Deus dá de vitória. Lá na frente vai ver que Saul teve uma outra experiência, que ele não usou a mesma estratégia, que tinha que esperar no Senhor, e fez o que não deveria fazer. E aí é derrota que ele recebeu. Mas enquanto ele esperou no Senhor, enquanto ele confiou no Senhor, ele teve uma vida de vitória. E Deus tem uma vida abençoada para você. Ah, pastor, mas essa vida não tem luta? Tem luta, porque ninguém vence sem lutar. Não tem um campeonato que você passa todo ele ganhando por WO. Conhece alguém? Uma hora você vai ter que lutar com alguém, é meu amigo? Não é isso? Então, uma hora você vai ter que meter a luva lá. Não, vamos jogar com 7 times e nenhum apareceu. Você que marcou o campeonato e não chamou ninguém, comprou o troféu e já estava tudo combinado. Já tinha montado a braço dele e tudo o campo dele, né? Isso não existe. Mas eu queria dizer para vocês também aqui verdadeiramente, é que não guarde rancor. Não guarde rancor. Já te falei aqui da situação da minha vida, de sociedade, que eu abri, a empresa até continuou sendo a sociedade e tal. Já falei aqui algumas coisas, algumas áreas da minha vida. E não guardei rancor da pessoa, né? Não guardei rancor. Até hoje se fala comigo, liga, fala, mas não guardei rancor. Porque a promessa de Deus vai continuar se cumprindo na minha vida. Não guarde rancor, porque o Senhor, quando chegar para te abençoar, Ele quer que tu tenha um coração limpo, um coração em paz. Não guarde rancor. As pessoas que falaram besteira para você, que tu se fez de surdo: ah, pastor, mas eu não fiz não, bateu, levou, né? Então Deus te perdoe em nome de Jesus, né? Mas agora já sabe que é importante você saber esperar mais um pouquinho. Capítulo 11, versículo 2 a 15, fala isso aqui de Saul. Olha que interessante. Olha como é que Saul era um santo homem e depois se desgovernou por aí. Olha só, capítulo 11, versículo 12 a 15. Então, já celebrando a vitória, né? Então disse o povo a Samuel: quem são aqueles que diziam: reinará Saul sobre nós? Trazei-os para aqui, para que os matemos. Porém Saul, eles falavam quem? Com Samuel. Mas no versículo 13, porém Saul disse: hoje ninguém será morto, porque no dia de hoje o Senhor salvou a Israel. Disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul seu rei perante o Senhor, a cuja presença trouxeram ofertas pacíficas, e Saul muito se alegrou ali
com todos os homens de Israel, se alegre com o coração em paz, se alegre na verdade do poder da presença do Espírito Santo de Deus. Não guarde mágoa, não guarde rancor. Deus não está nisso. Deus está na sua alegria, na sua vitória, nas portas que se abrem no glorioso nome de Jesus. Não tem, pastor, não tem dificuldade, sabe como é que é, né? Eu até perdoo, mas quem nunca aparece na minha frente quando eu perder a cabeça? Não existe isso, né? Mas fizeram maldade comigo, irmão. Tua vida está na mão de Deus. A tua vida está na mão de Deus. E esse princípio aqui, derradeiramente, para concluir, esse princípio aqui existia na vida de José. José, diante das ameaças da vida, diante das injustiças, José esperou no Senhor, não foi? Mesmo servindo de escravo, mesmo preso, estava sempre esperando no Senhor. O poder de Deus veio sobre a vida dele, ele pôde ajudar a revelações, aquilo outro sendo usado poderosamente. Não foi isso que aconteceu na vida dele? E diante dessa situação toda, ele pegou a estratégia que Deus deu a ele, foi lá, revelou o sonho para o rei e virou governador do Egito. É um caminho, irmão, que Deus usou várias vezes, porque você encaixa isso na sua realidade. Você pega o texto e encaixa na sua realidade. Deus tem que trazer e abençoar aquele que espera nele. A estratégia aconteceu na vida de Jesus. Diante das ameaças, das afrontas, ele esperou no Deus Pai Todo-Poderoso. Diante das situações contrárias à sua vida, ele, cheio do Espírito Santo, né? Recebeu o poder do Espírito Santo, e cheio das lutas na vida dele, recebeu a estratégia: passar pela cruz. Às vezes a estratégia é uma estratégia que você não está acostumado, é uma estratégia que pode gerar dor, mas a estratégia tem grande vitória do outro lado. Tem grande vitória do outro lado. Nunca se esqueça disso. E qual foi a estratégia? Surpreender o inimigo. O inimigo pensou que estava vencendo e estava o quê? Perdendo, sendo derrotado. E por isso hoje nós nos gloriamos com a vida eterna que Cristo tem para nós. Creia no nome de Jesus. Essa estratégia, Deus ainda age hoje com homens e mulheres fiéis que esperam no Senhor. José não ficou com mágoa dos irmãos, Jesus não ficou com mágoa daqueles que o feriram. Ele falou: Senhor, tem misericórdia, não sabe o que estão fazendo, né? Os irmãos dele de José ficou andando: mas meu pai falou, ele morreu, mas ele falou para tu não fazer mal. O que é isso? Aquilo aconteceu porque tinha que acontecer. Esse mal na tua vida aconteceu porque tinha que acontecer, irmão. Essa porta se fechou porque tinha que fechar. Mas Deus é poderoso, que abre porta que ninguém fecha, que fecha a porta que ninguém abre, e opera poderosamente, fazendo um futuro melhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então Jesus é o Filho de Deus. E com esse poder glorioso que ele tem, ele recebeu todo o poder do céu e na terra, essa palavra. Ele recebeu para quê, irmão? Para nos dar esperança para nós. Esperança para essa vida. Tenha paz. Espera no Senhor. Esperança para essa vida. Confia no Senhor. Confia seus projetos na mão do Senhor. Descansa nos braços do Senhor. Não se desespere. Tenha esperança em Deus. Espera mais um pouco. Espera. E esse Senhor Jesus que está falando para tu esperar nele, ele vai te abençoar. O Espírito de Deus está com o povo de Deus, porque o Espírito de Deus confirma com seus filhos que somos filhos de Deus. Então confia no nome do Senhor. Recebe aí do Senhor Jesus hoje o renovo do Espírito Santo. E quando tu espera essa situação, receba renovo. E após esse renovo, tu receba do Senhor uma maravilhosa estratégia. Uma maravilhosa estratégia para essa situação mudar na tua vida. E diante dessa estratégia gloriosa, surpreenda a todos que acham que as coisas não vão mudar, mas tu esperou no Senhor e vinha um testemunho novo de conquista e de vitória. Em nome de Jesus, tu pode aplaudir, tu pode glorificar, tu pode exaltar.